dia ao vivo. Terça-feira, 9 horas da manhã, dia de papo estrategista. Mesmo eu não estando nos estúdios Save Inteligência Tributária, eu não deixo de cumprir com esse compromisso que eu tanto gosto, tão importante. Para não dizer que eu não deixo de cumprir uma vez, eu não estive aqui ao vivo, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, para ter essa conversa, para ter esse bate-papo, que foi na minha viagem, que eu estava na França, que aí não tinha como. Não tinha como mesmo. Eu queria ter feito, mas seria muito arriscado pela questão do voo. Então, eu nem assumi esse compromisso, porque eu não tinha certeza se eu iria conseguir cumprir com ele. Então, muito legal vocês que estão chegando aqui, terça-feira, Papo Estrategista. Bom dia a todos. E vamos lá. Hoje, o que eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que é bem importante. Ontem, inclusive, nós tivemos aula sobre processos comerciais dentro da formação clínicas médicas. Pessoal que está ingressando aí, eu vou repetir um pouco do bom dia. Afinal, eu gosto de cumprimentar todas as pessoas. E sempre vem o tema objeção. Sempre, ele é muito forte. Principalmente em matéria tributária, porque tributária é muito delicado, muito sensível. É um tema que gera certo desconforto muitas vezes, medo. Tem muitas questões envolvidas no tributário. Então, quando eu estou aqui no Instagram, eu sempre trago assuntos que não requer aquela trilha do conhecimento que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de dar aquelas aulas profundas, da forma que eu estudo, da forma que eu gero meus pareceres, eu estruturo um novo produto, um novo serviço no escritório. Quando eu estou fora do estúdio, que não é no YouTube, aí eu trago um assunto que a gente faz esse processo de reflexão tão importante quanto, ou até mais. Falar sobre quebra de objeção é o seguinte, essa palavra ela é boa, mas eu entendo que ela fica rasa. Se nós falarmos, precisa quebrar as objeções, você precisa... Parece que é muito simples esse processo, que basta você decorar uma ou duas coisas, treinar um pouquinho na parede, na frente do espelho, e você vai resolver todos os problemas do seu processo de fechamento. Eu vejo que a quebra de objeção ela é um negócio um pouco mais profundo. Ela é um negócio um pouco mais denso do que necessariamente estar preparado aí para 5 ou 6 perguntas. Por que eu falo isso? Eu não sou da área comercial, apesar de ser apaixonado pela área comercial, ser apaixonado pela área de marketing. Eu não sou dessa área, não construí minha carreira na área comercial, por mais que eu atuo, por mais que eu dou suporte. Eu não sou um perfil de comercial, de longe assim, eu tenho os requisitos dos melhores comerciais que nós temos, por exemplo, no nosso negócio. Eu sou totalmente diferente, eu vim de uma carreira totalmente técnica. Eu, durante 10 anos, trabalhando numa empresa que eu me tornei sócio, na área tributária, que foi ali que a minha carreira ascendeu com mais intensidade, eu sempre fui o cara que ia sexta-feira de terno e gravata. E geralmente sexta-feira é uma coisa mais light, o pessoal já muitas vezes colocava um jeans, um Apollo, uma básica e assim. Sempre gostei, gosto, isso... Eu invisto uma parcela relevante na minha aparência, assim, vestimento, roupa, relógio, óculos. Eu gosto e eu vejo que tem uma importância, corpo. Todo mundo que me segue sabe que eu gosto de cuidar do total, porque eu vejo que nós temos uma imagem e essa imagem ela tem que ser preservada. Cuido do corpo, cuido da mente, cuido do meu espírito, cuido da minha indumentária, cuido do meu vestimento, enfim, eu invisto nisso, invisto uma parcela relevante, mesmo quando eu não tinha dinheiro para investir com tanta intensidade, porque eu vejo que a imagem vende, ela é importante e mostra até um cuidado, né? Vocês que não cuidar da sua própria aparência, do seu corpo, você já mostra alguns detalhes, inclusive, que pode passar uma imagem não muito boa referente à sua prestação de serviço.
Então, eu sempre gostei de usar traje, sempre gostei de usar terno. E eu sempre fui da carreira muito técnico, muito denso. Olhava pro comercial lá, poxa, que é isso? Esses caras, enfim. E aí, todo mundo sabe, já contei essa história, quando a chave virou, o cara que mais ganhava no escritório não era eu, era o cara do comercial. Ao invés de ficar chateado, ao invés de ficar bravo, eu fui lá entender por que esse cara ganha mais que eu. Sendo que eu sou técnico, sou o cara aqui das leis, dos produtos e tudo mais, porque eu tenho um valor importante dentro do fechamento de contrato. Se você não tem contrato, você não tem absolutamente nada. Então, o que acontece? Eu não vim dessa carreira, mas eu estudo muito, eu me preparo, eu faço muito treinamento. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo fazendo um grande treinamento, mais voltado à área de gestão lá de empresa, sobre partnership. No entanto, eu sempre estudei, li, pratiquei. Só que esse lance de quebra de objeção, chegando ao ponto da nossa conversa, ele é muito mais profundo. Principalmente no tributário, porque é o seguinte, quando nós vamos lá, nós estamos no processo de prospecção. O processo de prospecção é aquela de identificar o cliente e despertar o interesse dele a respeito do nosso trabalho, do nosso produto. Vamos pegar o caminho mais difícil, porque tem um caminho mais difícil e um caminho mais simples. Fácil não existe. O caminho mais difícil vamos pensar que é o caminho da ligação para uma pessoa que não te conhece. Então ali é o caminho mais difícil, necessário, porque vamos pensar, o caminho mais simples é qual? Indicação. Esse é o mais simples, mais rápido, mas vamos pensar que indicação uma hora acaba. E aí você vai ter que desenvolver novos clientes para que gere novas indicações. Então tem que ter um fluxo lá. Prospecção, realização do trabalho, satisfação, indicação. Você tem que fazer um fluxo. O Gilberto fala muito disso lá na formação dele, que é a máquina de fechar contrato, sob o fluxo infinito de fechamento de contrato. Então você sempre tem que estar alimentando lá seu funil, fechando, indicação, prospecção. E você, além de provar que você é uma pessoa de confiança, você tem que despertar o interesse e demonstrar que o produto é seguro. Quando nós falamos especificamente do tributário, todo mundo sabe que as pessoas vieram com um drive aí, com um chip, que isso tem mudado, mas é numa velocidade um pouco lenta e tá tudo certo, pessoal. Isso no final do dia até acaba sendo bom, que prestigia quem é bom. Que o cara veio, olha, isso vai dar problema, eu não posso mexer com a receita, tive aqui situações do passado que se eu mexer aqui vai trazer talvez, vai reviver. Então vem com uma mentalidade lá da década de 90, quando o processo de fiscalização ele era muito artesanal, ele era muito pessoal. Então o fiscal da cidade via o empresário trocando de carro, prosperando, esse cara tá fazendo alguma coisa errada. Porque no Brasil nós fomos criados aqui com uma mentalidade um pouco diferente, que é uma mentalidade de escassez e se alguém prospera é porque está fazendo algo de errado. Não é concebível que uma pessoa saiu de um lugar e foi para outro sem ter um padrinho, sem ser filho aí de uma família abastada, sem ter envolvimento político e tudo mais. É muito difícil para as pessoas compreender, e aqui não é uma crítica, é apenas uma observação. Então havia sim esse processo mais próximo de suspeitas, os fiscais lá na época quando ia fazer as auditorias, por exemplo, a discussão lá da indetutibilidade das despesas de diretora, porque o cara fiscal tinha uma remuneração X e ele via que muitas vezes alguns empresários, diretores, num almoço, uma garrafa de vinho era 2, 3 vezes o cara ganhava por mês. Então tem algumas histórias aí. Mas isso mudou desde o processo de adesão a uma tecnologia mais avançada que o Brasil possui, é inegável, de controle da arrecadação, fiscalização. Então isso acabou. Não há mais essa pessoalidade. Ninguém conhece ninguém mais. Vamos pensar que a Receita Federal tem milhares de contribuintes, procurações, robôs trabalhando nas validações automatizadas. Então, olha, se informou essa CST, tem crédito, não tem. Se gerou esse registro, tem que gerar outro. Inclusive, isso ficou muito evidente nesse novo guia de fiscalização do PIS e COFINS.
Inicialmente, validação automática, regra, lógica, leva para uma relação de inconsistência. Comunica o contribuinte: olha, não é um processo fiscalizatório. Verifica se de fato isso está correto. Se não tiver, arruma, ajusta. Não há nenhum tipo de sanção punitiva aqui pela conduta, apenas se houver uma sanção financeira decorrente do inadimplemento do tributo na data que deveria. Ponto. Então isso não acontece mais. E a gente sabe que hoje no Brasil, eu já falei desse estudo, mas eu não achei mais. Vamos pensar que 80% da arrecadação decorre aí de um rol aí de menos de 30 mil empresas. Então, o que acontece? Nós temos uma ineficiência na administração pública evidente. Nós sabemos que a regra de uma empresa privada é totalmente diferente do público. Então, nós temos essa ineficiência, temos a falta de auditores fiscais, temos a falta de servidores públicos. Então, o que precisa aqui? E o processo fiscalizatório ele é muito caro. Eles se concentram onde possui a maior parcela, que é nos grandes contribuintes, que inclusive já lá no ECAC tem um procedimento totalmente diferente, tem legislação para isso. Com base nessas informações, as coisas mudaram, mas a mentalidade muitas vezes não mudou. E quando você vai falar sobre tributário, mais precisamente sobre recuperação, tendo em vista que holding é um produto mais cool, é um produto mais light, é um produto que todo mundo gosta de falar. Eu posso te falar de, 100% dos nossos clientes, eu tenho certeza que 95% gostam do tema, fariam a holding. Desses 95%, nem todos fazem por motivos que a família muitas vezes não está preparada, muitas vezes ainda não tem o dinheiro necessário para estruturar, porque é um patrimônio que não tem tanta liquidez decorrente de imóveis. Então são obstáculos pontuais, mas que todo mundo faria. Então é um tema cool você falar. Você falar de planejamento tributário, aí é um tema mais complexo, e aí o cliente que demanda isso, ele é um cliente mais preparado, mais maduro, com um nível de consciência mais avançado. E é um cliente não tão simples assim de chegar. O cliente da recuperação tributária, que eu penso que é o geral, porque vamos pensar aí que o estudo do IBPT, que mais 95% das empresas recolhem mais tributo que deveria, e eu entendo que esse estudo é errado. Não, como assim, Marcos? Eu uso esse gatilho para vender e você está falando que é errado. Eu entendo que se fazer um estudo mais aprimorado, talvez, e apenas talvez, não seja 95, seja 98, seja 99. Há uma complexidade muito grande, há muitos detalhes, então eu entendo que esse indicador ele é maior do que divulgado. Então, nesse sentido, eu falando de recuperação tributária, e eu sempre falo que recuperação tributária é o trabalho que mais tem margem. Eu nunca vi um serviço que você tem tanta margem. Nunca vi nenhum. Pode falar aí. Farmácia. Não, enfim. Então isso eu falo com mais profundidade, inclusive com detalhes, que eu só posso falar num ambiente controlado, sempre que eu estou num ambiente em que não há nenhum tipo de controle. YouTube, eu não sei quantas pessoas vão acessar esse conteúdo, eu tomo mais cuidado. Então quem tem mentoria comigo sabe que algumas coisas eu falo na mentoria, que eu não falo aqui, mas que aqui não prejudica, porque nós precisamos ter um ambiente controlado, seguro, para poder falar e as pessoas entenderem da maneira correta. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós falamos. E nesse sentido, a recuperação tributária sendo um produto lucrativo, um produto de entrada, um produto que traz margem, essa margem, você que quer crescer como escritório, eu vou dar uma aula na formação Clínicas Médicas sobre estruturação do escritório. É o que nós estamos vendo aqui, que os grandes fizeram. Cara, o produto de hoje que me traz margem, estrutura o produto de amanhã. Começamos há 3 anos atrás, na Save, com R$1.000 cada um, e toda essa margem que nós tivemos, nós reinvestimos. Hoje o Grupo Save, diretamente 100 pessoas, indiretamente perdi a conta, com alunos passa de 1.300, 1.400. Mas por que tu só com mais de 7 produtos, 7 marcas, um ecossistema que está sendo implementado extremamente completo, primeira comunidade
tributária do país com a margem que nós tivemos, que nós reinvestimos no futuro. Dinheiro na empresa, não dinheiro no nosso bolso. E com base nisso, a recuperação tributária ela é o melhor produto, sim, de margem, mas ela talvez tenha grandes obstáculos que outros não tenham. Então, quando nós falamos obstáculos, é justamente sobre esses medos. Muitas vezes, as objeções que nós falamos, é sobre o desconhecido. É que eu ouvi falar, é que o meu contador disse, é que o meu advogado disse, é que o meu vizinho disse, é que o cara lá do futebol falou, e aí ele forma a opinião dele baseado na história dele, baseado na experiência, e muitas vezes ele ouviu falar a respeito disso de maneira não adequada. Isso tem mudado, eu falei, tem mudado porque muitas empresas hoje, poxa, o meu vizinho, meu amigo fez um trabalho lá, cara, ele foi lá e buscou um valor e eu quero saber, porque eu também, hoje já tem mudado, porque a informação, ela ficou mais rápida e disponível. Então, se você for lá hoje no nosso canal no YouTube, tem quase 600 aulas gratuitas. Então, tem muito conteúdo de qualidade, e não apenas meu, tem várias pessoas fazendo um conteúdo sério, um conteúdo bom, um conteúdo legal, que você não precisa pagar para isso. Então, a informação, ela ampliou. A informação está mais acessível e numa velocidade... O Gilberto pediu para participar. Quer participar, Gilberto? Eu autorizo. Ou você mandou errado? Apareceu aqui, ó. Gilberto pediu para participar do seu vídeo. Será um prazer, tá, Gilberto? Só me fala se de repente tu não clicou por engano. E aí vai que eu aceito e você tá num momento não tão adequado assim. Aí a gente vai ficar aqui com a cara de paisagem. Então isso evoluiu, o mercado está amadurecendo e nós temos aí barreiras que anteriormente... Por exemplo, eu comecei a trabalhar com recuperação tributária lá em 2010, pessoal. 2010 era mato, e era mato alto. Se eu falar de recuperação tributária, era muito difícil vender. Era muito difícil executar. Não tinha ferramenta, era caixa, você tinha que tomar, sei lá, vacina antitétano, porque tu tinha que ir por arquivo das empresas, eu tenho rinite. Era desafiador. E havia uma barreira que parecia ser quase intransponível. Se nós fechássemos 5 contratos no ano de recuperação tributária, porque com a equipe que nós tínhamos, não dava para fazer muito mais que isso. Porque pensa que um trabalho de recuperação tributária, tu tinha que pegar 5 anos o arquivo, pegar as caixas. Cara, a DCTF continua, era a DACOM. Quem daqui lembra que é DACOM? Olha o momento nostalgia aqui das minhas lives, todo mundo sabe que eu adoro esse momento nostálgico. Cara, a DACOM era a declaração acessória anteriormente. Pessoal, o SPED de contribuições não é a realidade. O SPED de contribuições é uma exceção. A galera mais old school foi criada na DACOM. E antes da DACOM aí eu não estava no mercado. Porque aí era outras contribuições. E aí o negócio, olha só... Fagner falou que lembra. Quem mais lembra aqui? Manda no chat. Vamos fazer um momento nostálgico. Cara, a DACOM era uma declaração parecida com a DCTF. Insumos, um valor. Serviços. Então o resumo da apuração era da DACOM e não tinha muito detalhamento. E aí, quantas noites perdidas com ela? Boa, Fagner. E cara, beleza. Aquisições para revenda. 2 milhões. Aí tu tem que pegar os livros, tinha que pegar nota, aí insumos. Então, tinha um trabalho artesanal envolvido que era extremamente moroso, complexo de se fazer, nem tanto pelo lado técnico, tá? Hoje é muito mais complexo tecnicamente fazer, era muito pelo lado operacional. E essa barreira, muitas vezes, de fechar um contrato, ela parecia intransponível, porque pensa, em 2010, pessoal, eu tô falando aí praticamente 14 anos atrás, era muito difícil você falar com o empresário, entendeu? Era muito difícil você trazer que a recuperação, o medo era grande, não tinha informação, não tinha curso, não tinha YouTube, pessoal, tinha livros lá, mas que ninguém lia, e pouca doutrina falando de recuperação tributária.
Então, hoje isso está muito mais maduro e muito mais simples do que era. Não significa que é fácil, tá? Até a Rubiane comentou aqui, algumas coisas não tem como esquecer. E quem fala que conhece a DCTF, automaticamente começa a entregar um pouco de idade aí. Vamos pensar que a galera de menos de 30 anos não conhece que é DCTF. Então, acho que tem um 33 mais aí, talvez sendo gentil, conhecem a DACOM, perdão. E o que acontece? Passando isso, entendendo que o empresário de hoje, muitas vezes ele construiu a opinião dele baseada em experiência de outras pessoas, do que ele ouviu falar, de notícias hoje da mídia, de operações da Receita Federal, gera aí talvez uma repulsa sobre esse trabalho. E quando eu falo em quebra de objeção, eu quis fazer esse contexto porque só falar em quebrar objeções, eu entendo que é muito raso. Porque senão você vai vir aqui com 5 estratégias e vai achar que vai fechar o contrato. Onde eu quero chegar? Quando você fez o processo de prospecção e você começou a começar a conversar com essa empresa, você tem que focar no seguinte, cara. Quando fala de recuperação tributária, muitas vezes aqui no nosso time interno a gente nem fala recuperação. A gente fala outro nome, nós falamos outro nome. Nós utilizamos revisar suas apurações, melhorar, identificar aí se não tem algo que foi indevidamente recolhido. Então muitas vezes tu até muda o nome da palavra falando a mesma coisa. Isso não é falta de transparência, isso é estratégia de comunicação. Eu posso dizer a mesma coisa de duas formas muito diferentes. Posso falar de uma forma muito mais agressiva, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais prolixa, mas que o resultado é o mesmo. Segundo ponto, e aí quando você consegue entender e sentar com o empresário, que é aí que eu vejo que é o grande diferencial, principalmente para quem está começando, que vamos pensar que o sistema de outbound, de ligação, ele tem muitos desafios, a taxa de conversão dele é muito baixa, então para você fazer isso tem que ter bastante escala para que esse percentual baixo, num volume grande, faça sentido. Eu penso que as pessoas que começam, elas começam num modelo mais tradicional, que é da indicação, que é da visita porta a porta. Esse é o modelo que funciona melhor no começo. E aí o que acontece? Você tem que entender o empresário, eu faço essa leitura, e mesmo não sendo comercial, eu sempre falo, os meus percentuais de fechamento, eles são muito altos. São muito altos. Por que são muito altos? Porque eu tenho muita indicação, e aí a indicação rompe todas as barreiras. Então é o seguinte, um cara da minha confiança me indicou alguém, as barreiras de desconfiança, de caráter, de seriedade, foram quebradas. Eu vou falar com o cara basicamente para ver se faz sentido, se é o produto que eu preciso, discutir prazo, condições de pagamentos, mas essas barreiras aí da desconfiança, elas são rompidas. E eu recebo muito também, além da indicação, eu já recebo muitos clientes que estão numa fase mais avançada. E aí, numa reunião, visto que eu já estou um tempinho aí nesse mercado, já conheço muita coisa, grande parte das dificuldades que o pessoal possui, eu já me deparei com outras empresas, mas o Marcos vai lá e resolve tudo. Não, cara, é que eu faço esse negócio aí há muitos anos, eu tenho que ser bom. Se eu não fosse bom, eu seria um baita de um incompetente. Então eu já vi muita coisa. Então eu já tive, tô com essa dificuldade, fui estudar, fui me preparar. E aí quando eu vejo hoje o cara, tô com essa dificuldade, eu falo, faz isso, dá certo. Meu Deus, é genial. Não, cara, eu vi isso há muito tempo atrás. Então é o poder, é o exercício. E nesse caso você entender o empresário. Por quê? Algumas pessoas, querendo ou não, são mais conservadores, possuem medos, possuem desconfiança. Então você vai ter que trabalhar muito aí o que essa pessoa tem de receios e o que ela tem de necessidades para poder fazer a conexão. Então muitas vezes o cara tem medo de uma fiscalização, entendeu? Ele tem muito medo porque ele já fez. Pensa que é o seguinte, todas as empresas que crescem no Brasil, durante esse período de crescimento, as empresas geralmente não são tão organizadas, porque o cara está focando no faturamento, ele está focando em botar dinheiro para dentro de casa, e o restante, depois a gente dá um jeito, entendeu? Vamos pensar primeiro em ter saúde financeira para honrar os compromissos. A organização, ela vai sendo construída. Uma empresa que pensa, eu vou organizar e fazer, é que nem na vida. Eu desafio os alunos, falo, gente, para com isso. Tem aluno que está há 1 ano estruturando o KNAI
da empresa, se ele vai fazer advocacia primeiro, ou se ele vai fazer consultoria, ou se ele vai fazer os dois. 1 ano para fazer isso. Cara, tem 1 ano, aluno, 1 ano não, deu outubro de 22, menos de 2 anos, vai dar 2 anos agora, menos de 2 anos, mas aqui já no começo do ano já tinha grande coisa, que o cara já botou 60 milhões de recuperação. Esse cara tá milionário, entendeu? Em menos de 2 anos. Então, enquanto tem gente que tá nesse período ainda definindo qual que é o KNAI, tá estudando pra, não, você está preparado, cara. Não, eu vou ver agora a gestão de tráfego e quando eu ficar bom nisso, aí vai dar certo. Cara, tem gente já fazendo. Parceria, se não tá pronto. Vai melhorando. A cada pitch, a cada reunião. É uma construção. Só uma reflexão aqui importante. E você entender quais são os medos, quais são os gatilhos. Porque geralmente, é medo do fisco. O contador, ele, e aqui eu queria quebrar com vocês essa palavra que eu vou usar, que o contador tá contra, é entender o medo do contador. É medo do fisco, medo, e aí é receio do contador, e grande parte ele teve um histórico aí de talvez uma certa informalidade e que isso pode comprometer o passado. Eu não quero trazer fiscalização para dentro de casa. Então você precisa estudar basicamente isso, que é o medo que ele tem. Ele tem medo. Pessoal, todo mundo quer dinheiro. Todo mundo, o empresário, ele precisa constantemente de dinheiro. Dinheiro é matéria-prima dele. Dinheiro é matéria-prima. Ele precisa de dinheiro para adimplir, ele precisa. Então, pensa que o cara quer. Indiscutivelmente, ele quer. Mas ele tem medo. E quais são os medos dele que você precisa trabalhar? Fiscalização, contador advogado que vai criar obstáculos, e eu já explico por isso. E a informalidade do passado ser trazida à tona por um processo aí de reaver aquilo que ele tem direito. Então, basicamente, tem que trabalhar nessas 3 esteiras. Dessas 3, ela desmembra para várias coisas. Várias coisas. Ah, telhado de vidro. Ah, o fisco não paga. Meu contador diz que já faz. Tem medo. E assim, você desdobra aí para umas 10, 12 objeções, mas elas estão dentro desses 3 grandes pilares. E aí, que eu venho trazer aqui uma reflexão diferente, não é ficar preparando respostas prontas. Faz sentido, mas é você trazer no primeiro ponto, medo de fiscalização. Deixa claro, cara, esse processo é um processo muito mais complexo, muito mais denso e não é automático. Há várias formas de fazer a recuperação tributária que tem um crivo antes do fisco dele pagar. Ele vai lá e faz um processo fiscalizatório. Ah, mas o processo é superficial. É o processo fiscalizatório antes de recolher. Foi criado agora com uma nova legislação um grupo especializado de auditores fiscais que vão fazer análise de todos os pedidos para a operação chamada Limpa Trilhos, de todos os pedidos de ressarcimento ou restituição. Então, olha o nível que nós chegamos, um grupo especializado. Então, o fisco tem a oportunidade de fazer esse processo de auditoria. E clientes mais conservadores, você pode até levar para o caminho. Cara, nós vamos fazer um processo e nós não vamos compensar. Nós vamos pedir para a Receita vai avaliar e se tiver certo, ela vai pagar. Então, você não precisa ter esse medo. Outro ponto, contador e advogado. Cara, vamos pensar que esse cara ele não está contra. Esse cara quer o bem do cliente. Só que o que ele tem medo? O que ele tem de incerteza? O que ele tem de insegurança? Primeiro ponto, você vai ficar com o honorário e ele vai ficar com a culpa. Você vai fazer um trabalho, se der problema você desaparece, e ele vai ter que resolver e ele não ganhou nada para isso. E ainda vai ter que resolver e não vai conseguir cobrar. Muitas vezes empresas de consultoria, que têm um trabalho de contabilidade, que fazem essa venda casada. Isso é uma incerteza ou insegurança. Ninguém quer perder cliente. Entendeu? E outro ponto é o receio do contador, do advogado, eu nunca trouxe essa tese, de ser colocado a sua, eu não vou falar credibilidade, mas ser colocado aqui na mesa, por que você não trouxe esse assunto para mim? Ele ficar desconfortável sobre a perspectiva do seguinte,
olha, os caras estão trazendo um negócio aqui, por que você não me trouxe antes? São essas 3 incertezas que o contador e o advogado têm, que aí você precisa fazer um trabalho, e aqui é o mais difícil, aqui é o mais desafiador, de passar segurança. Passar segurança para eles que é o seguinte, eu tô aqui e eu vou ficar aqui até o final. Eu fiz outros trabalhos, se você tiver indicação, é melhor ainda, no começo, o primeiro sempre tem que acontecer. E eu vou estar aqui até o final do trabalho acompanhando. Se você tem uma sede, se você tem um escritório, convida o cara para ir lá tomar um café. Cria relacionamento. No final do dia, tudo é relacionamento. É confiança desenvolvida através do relacionamento. Então, trazer essa confiança e principalmente que você não vai colocar o trabalho dele em risco, que você não vai descredibilizar. Você está aqui para trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva jurídica, uma perspectiva de uma tese que é discutível e que a contabilidade ela tem como fundamental e precípua atribuição trazer segurança. Você não pagar multa. Deixa que esse outro trabalho, pessoas especializadas fazem isso. Entendeu? O advogado, na mesma linha. E trazer também a perspectiva, nós estamos chegando aqui no nosso final, que eu tenho agora já um compromisso, que o processo é diferente. Você tem um problema no passado? Tem. Não necessariamente fazendo um trabalho agora vai trazer. São processos distintos, desassociados. E eu sempre falo o seguinte, cara, se você tem aqui uma fratura no passado, se você for fiscalizado, eles não vão olhar os seus direitos, só os seus deveres. Então é importantíssimo fazer isso. E tem casos que o cara vai falar, não, vamos fazer uma linha de corte, então, vamos pegar daqui em diante, e aí você consegue até ajustar um trabalho para o futuro. Isso traz recorrência, isso é bom, entendeu? Então, dentro dessa linha das objeções, eu sempre trabalho com mais profundidade de não ficar preparando frases prontas. Você entender a consciência do cliente, o nível dele, mas pensar que grande parte do que ele vai colocar como um limitador decorre desses 3 pontos. Medo da fiscalização, a questão do contador advogado e principalmente de informalidades. Vamos pensar que empresas que crescem, muitas vezes crescem num nível não tão organizado, trazer à tona um problema do passado. Você conseguiu desenvolver dentro de uma transparência muito grande, pessoal, transparência. Postei ontem. Transparência e verdade, não tem como dar errado. Transparência e verdade, não tem como dar errado. Você conversando com o cliente, você vai desenvolver confiança, aposte no relacionamento, pessoas gostam de pessoas, gosta de ser bem atendido, gosta de ter atenção. E na medida que você consegue fornecer isso, eu sei que é desafiador, afinal, a nossa atenção ela é concorrida de várias formas, de várias pessoas, mas se você consegue fazer isso, você vai conseguir fechar muitos contratos. Meus queridos, 9:03, já te ultrapassei. Agradeço a presença de vocês. Hoje foi num horário especial, afinal eu tenho compromisso, e mesmo tendo compromisso eu não queria falhar com o nosso. Espero que você tenha uma semana iluminada, que Deus abençoe, que você tenha excelentes negócios, que essa seja uma semana incrível. Postei anteriormente, hoje a palavra de Tiago falava sobre resiliência, falava sobre dedicação, sobre constância, sobre disciplina, sobre muitas vezes você ter vontade de desistir, mas que Deus tem algo grande para você, algo importante, não desista. Quando você sentir a vontade de desistir, tenha certeza, você está a um passo de conquistar aquilo que você quer. Até semana que vem, pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.